Deus, bom estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus e vamos compartilhar uma palavra, a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 43, só vou explicar, a gente não vai ler tudo isso, mas esses versículos todos vai nos contar de Jesus, quando Jesus foi crucificado, depois de Jesus ser julgado, injustamente condenado, e ali totalmente ferido, totalmente ultrapassado pelas nossas iniquidades, o castigo estava sobre ele, ele foi açoitado com muita violência e de repente agora ele vai ser sentenciado a uma cruz, a um madeiro. A lei diz que maldito aquele que for crucificado, no madeiro, e Jesus estava se tornando maldito, a maldição estava sobre ele. Mas diz que Jesus, quando estava indo ali naquele local onde ele iria ser crucificado, colocado numa cruz, diz aqui que dois malfeitores, dois criminosos estavam ali também naquela mesma sentença de condenação. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse ao Pai: Pai, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Jesus ali todo ensanguentado, todo ferido, depois de ser pregado naquela cruz, colocado de pé no madeiro ali, diz que ele olhou ali para aquela multidão. Existia uma multidão de soldados romanos, existia agora os judeus, existia alguns dos discípulos ali, que seguiam Jesus, existiam as pessoas zombando. As pessoas estavam zombando, enquanto alguns chorando, a grande maioria zombando. E Jesus, ele olha para aquela situação e diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Realmente eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mesmo com toda aquela religiosidade, mesmo com todo aquele zelo pela escritura, pela lei, os judeus, os doutores da lei, os mestres da lei, não sabiam o que eles estavam fazendo, e Jesus orou, Jesus intercedeu naquele momento por cada vida daquela, falou: Pai, perdoa, porque eles não estão sabendo. Mas a história diz que existia dois malfeitores, dois bandidos, dois criminosos, um em cada lado, um direita e um esquerda. E agora diz que enquanto os soldados lançavam sortes das vestes de Jesus, o povo observava e as autoridades zombavam, e diziam assim: salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Então os fariseus, mestres da lei, falavam: se salva, você não disse que é Cristo? Se sai daí, você salvou os outros, não vai conseguir descer dessa cruz, prova que você é Deus saindo dessa cruz, descendo dessa cruz, Estamos zombando. Os soldados se aproximaram também, zombavam dele, oferecendo vinagre. Dizia: se você é rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Ou seja, os religiosos e os romanos zombando de Jesus e querendo colocar ele à prova. Se você é Deus, se você é o Salvador, você salva os outros, se salva a si mesmo. Mas diz que agora toda aquela zombaria também entrou agora aos dois criminosos. E diz que um dos criminosos, no versículo 40, dizia, ele dizia, um dos criminosos que ele estava pendurado, lançou insulto: você não é Cristo? Salve-se a si e também a nós. Ele estava zombando, mas diz que o outro falou o seguinte, mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob essa mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Olha que tremendo. E aqui eu começo a te mostrar aqui como o Evangelho de Cristo estava sendo pregado, O próprio Pai pregou o Filho. A obra do Pai era colocar Jesus naquela cruz. Ele foi pregado, o próprio Pai pregou o Filho. E agora um desses dois criminosos, um à esquerda e outro à direita, mas diz que um estava zombando, estava dizendo: se você é Cristo, se salve. Se você é Cristo, se salve e nos salva. Mas o outro repreendeu, falou: olha, você não teme a Deus, nem mesmo estando na mesma sentença, no mesmo julgamento, você tem coragem de falar. Aí ele fala o seguinte: os nossos atos,
as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos erros, as nossas falhas, né, mereceram serem julgadas e merecemos estarmos sendo julgados e condenados, ou seja, estamos pagando pelo mal que fizemos, somos bandidos, somos criminosos, somos malfeitores, por isso merecemos a cruz. Mas este homem não fez nada. Olha que tremendo o que esse homem está falando, né? Ele está falando, eu mereço ser castigado, mas ele não, e você está zombando. Ele diz assim, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu te garanto, hoje você mesmo estará comigo no paraíso. Então tremendo, né? Ele foi pregado por amor a nós, amém? Você pode colocar esse título e lembrar disso. Jesus foi pregado por amor a nós. Mas olha a situação, olha essa história. Existia dois bandidos, um à direita, um à esquerda, e Jesus no meio. Então os dois malfeitores, os maus bandidos, já estavam crucificados quando viram Jesus ali, açoitado, quando viram eles cravando as mãos de Jesus, os pés de Jesus, levantando aquela cruz, a dor, né? As pessoas zombando, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, os principais ali, os governadores, né? Aquele tribunal, as pessoas lançando insulto contra ele. Os dois viram a mesma cena. Os dois ouviram a mesma palavra, eles ouviram Jesus falando, Pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo. Você entende isso? Que os dois estiveram no mesmo lugar, os dois tiveram a mesma oportunidade. A Bíblia não nos fala da história desses dois antes da cruz. Nos mostra que eles foram sentenciados, eles foram julgados por causa dos seus erros, suas falhas, e por isso eles estão sendo crucificados. Mas não sabemos se há um tempo atrás, talvez um ou outro, teve a oportunidade de conhecer Jesus, né? Teve a oportunidade, quando Jesus estava ali em Jerusalém, quando Jesus andou por todas aquelas regiões, de ver uma multidão, de ouvir os testemunhos do que Jesus estava fazendo, mas não teve tempo, não deu ouvido. Você entende isso? Que os dois estavam agora no mesmo cenário, mas a Bíblia declara bem claro, deixa bem claro, que um reconheceu Jesus como Senhor, um reconheceu Jesus como aquele que poderia salvar, e o outro olhou para Jesus e zombou de Jesus. Ou seja, Jesus era o mesmo, as palavras eram as mesmas, mas um aproveitou a maior oportunidade. Um fez o melhor pedido que ele podia fazer: Senhor, me salva, Senhor, que eu posso, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: sim, eu vou me lembrar, eu te asseguro. Há uma promessa, Jesus faz uma promessa: você será salvo. E você começa a entender agora aqui o Evangelho de Jesus. Você começa a ver por que Deus crucificou seu filho, por que Jesus estava sendo pregado. E essa história mostra um Jesus, né, no centro de todas as coisas. Ele ali no meio, salvo, mesmo com as suas mãos presas, mesmo as pessoas zombando, Jesus estendendo o seu favor e a sua misericórdia para todos. Para uns falando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A lei cegou eles estão com entendimento cego, eles não estão me reconhecendo como Messias, como aquele que veio para perdoar pecado. E o outro ali zombando, mas em toda aquela multidão, falando: Senhor, me salva. Reconhecendo Jesus, mesmo tuas mãos sendo presas, Jesus, mesmo você parecendo que está em dor, em fraqueza, eu sei que você é poderoso para me salvar. A lei me condena, a minha culpa me condena, a lei dos judeus me condenaram, a lei dos romanos me condenaram, as pessoas me condenaram, eu estou aqui por consequência do meu erro, da minha falha. Ele reconheceu que ele era errado, ele reconheceu que ele era pecador, e ele falou: só há uma possibilidade dos meus pecados serem perdoados, só há uma possibilidade de ser salvo, olhar para Jesus. Olha que tremendo isso. Eu quero te levar para outra passagem bem conhecida, João 3. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, a partir do versículo 14, João 3,14, diz assim, eu vou ler aqui. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E vem aqui o versículo bem conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele.
quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você entende que assim na antiga aliança, como Moisés levantou uma serpente de bronze, o povo, os israelitas, começaram a pecar contra Deus, começaram a murmurar contra Deus, e eles começaram a ser atacados por serpente. Então a única maneira deles serem salvos daquela serpente, das mordidas daquela serpente, foi Moisés receber uma revelação da parte de Deus, construir ali um madeiro e colocar uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente de bronze era curado, era liberto daquela praga, daquela doença, daquela enfermidade, daquela morte. Ou seja, não foi a oração de Moisés, e também muito menos a oração do povo, ou o povo se arrepender, se humilhar, prantear, chorar, jejuar, não foi nada disso. Deus estava mostrando para ele: vocês têm que pela fé olhar para essa serpente, porque essa serpente representa uma maldição. E se vocês olhar a maldição que está em você vai passar para aquela serpente. Isso foi na antiga aliança, mas Jesus aqui, ele se revela, se revela assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho de Deus, ele está falando de si mesmo. Jesus está falando: vou me levantar, vou me colocar no madeiro, e todo aquele que olhar para mim será salvo. Então agora este homem ali na cruz, ele olha para Jesus, e não olha para Jesus como um condenado, como um culpado, não, ele olha para Jesus como alguém que não tinha culpa nenhuma, como alguém que não tinha que estar naquela cruz. Jesus não foi pregado naquela cruz por causa do pecado dele. Jesus foi pregado naquela cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado. Jesus, ele se entregou naquela cruz para levar os nossos pecados. Assim como aquela serpente curava o povo ali da antiga aliança, agora quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia deixa bem claro: todo aquele que olhar para o Filho, todo aquele que olhar e crer será salvo. Você entende isso? Aquele homem estava experimentando a graça, aquele homem estava experimentando ali o tribunal de Cristo, ele estava aproveitando o julgamento de Deus, ele estava sentenciado por causa do seu erro, por causa das suas falhas. A lei, as ordenanças, as normas, a ética, todos os padrões humanos condenaram ele à cruz. Não existia como ele escapar daquilo, o seu erro levou ele àquilo. Então não existia salvação para ele, a não ser olhar para Jesus e crer em Jesus. Este homem foi salvo porque ele olhou para Jesus. É santo, creu que Jesus é poderoso, creu que Jesus foi injustiçado naquela sentença. Para quê? Para levar sobre si a dor. Então aquele homem falou: eu não estou se aguentando como que ele está, porque ali está o meu pecado, está o pecado de todas as pessoas que creem nele. Jesus estava cheio de sangue, Jesus estava todo ferido, porque ali ele estava levando as minhas dores, as tuas dores, as minhas enfermidades, as tuas enfermidades, os meus pecados e os teus pecados. Mas enquanto um homem não... Jesus viu somente sangue, ele achou um homem normal. O outro olhou para Jesus, viu ele cheio de sangue, mas ele reconheceu que era o Filho de Deus, que estava ali para levar a dor, para levar a enfermidade. Então Jesus estava pregado naquela cruz para mostrar o quanto ele nos ama. E aqui essa palavra mostra como o homem, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, ele está crucificado, a sua sentença é a morte. E Jesus estava revelando: olha, aqui existe só duas cruzes, mas na verdade tinha que ter uma cruz para cada um. Jesus está falando: ei fariseu, vocês também são pecadores. Ei escribas, vocês também são pecadores. Ei mestres da lei, vocês também são pecadores. Ei romanos, vocês também são pecadores. Ei soldados, vocês também são pecadores. Religiosos, vocês também são pecadores. Crente, vocês também são pecadores. Evangélico, vocês também são pecadores. Não há sequer um que não tenha pecado. Então Jesus estava falando: era para todo mundo morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mesmo que seja um pecado pequeno, pecadinho médio, pecado grande, a sentença é a morte. Então Jesus desceu da glória, Jesus veio aqui e falou: quer saber, eu vou pagar o preço, coloque o pecado dele em mim, eu levo a culpa, eu sou justo, mas vou levar sobre si a injustiça. Deus colocou o nosso pecado em Jesus. E aquele homem na cruz, ele olha, entende e fala: Senhor, me salva. Ele falou: Senhor, o mundo não pode me salvar, as minhas condutas não podem me salvar, você me salva. Jesus salvou aquele homem. Você entende como que parece que a gente acrescenta, como fala, ingrediente, ao bolo. A gente vai colocando coisas
Como que o homem pode ser salvo? O que o homem deve fazer para ser salvo? Ei, a Bíblia declara, basta crer que Jesus é o Senhor, basta entregar a sua vida a Jesus, basta crer que aquela cruz foi para perdoar os nossos pecados. Jesus não olhou para aquele homem e falou, puxa filho, você fez tanta coisa ruim, você quer agora ser salvo? Poxa, você roubou o seu patrão e agora que você quer ser salvo? Poxa, você agrediu as pessoas, você quer ser salvo? Poxa filha, você me complica. Como você me pede a salvação se você está sendo sentenciado pela sua culpa? Você é falho, você é pecador, você não obedeceu às leis, você deveria ter sido um religioso, você deveria ter tido mais contato com as escrituras. Como é que agora você me pede salvação? Jesus não falou isso para ele, falou, filho, hoje eu te salvo, filho, sim, receba a salvação. Quantos estão entendendo? Será que você entende que o evangelho é simples? Não há outro meio de ser salvo. Jesus falou, olha, não é necessário você descer dessa cruz e lá se confessar os seus erros, os seus pecados. Não é necessário agora você consertar a sua vida, ter uma vida totalmente reta na palavra para você ser salvo. Jesus falou, você crê que eu tenho o poder para te salvar, mesmo estando aqui preso? Então seja salvo. Amém? A salvação por meio da fé, não há outro meio de ser salvo. Amém? Uma palavra que Jesus, era o próprio Pai pregando o Filho. Então nós devemos pregar o Filho, amém? Como pregador da palavra, nós temos que pregar Jesus, temos que dar toda a honra a Jesus, temos que revelar que somente Ele tem poder para salvar, somente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas culpas. Eu volto a te dizer, a lei, os escribas, a religiosidade, era só para revelar que cada um que estava na volta de Jesus precisava de um Salvador, amém? Então nós precisamos também de um Salvador. Não há outro meio a ser salvo a não ser confessar Jesus Cristo, amém? Eu quero finalizar orando, eu quero orar por salvação. Eu quero que você olhe agora para aquela cruz, amém? Para aquela cruz. Hoje a cruz está vazia, amém? Porque Jesus foi morto naquela cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele está à direita de Deus Pai, olhando aqui para a terra para aquele que confessar Jesus Cristo. A Bíblia fala que todo aquele que confessar com a sua boca será salvo. Aquele homem confessou, Jesus me salva. Jesus falou, eu te salvo. Jesus salvou aquele homem. Ali demonstra o favor de Deus, demonstra a misericórdia de Deus. O que aquele homem tinha para oferecer a Jesus? O que aquele homem ia fazer agora em favor da sua salvação? Não tinha nada, não há preço que possamos pagar pela nossa salvação. A salvação é pela fé, olhando para a cruz. Assim como Moisés colocou aquela serpente, quem olhasse para aquela serpente era salvo. É um ato de fé. Agora quando você olha para Jesus, entende que aquela cruz, Ele levou as minhas dores, as tuas dores, o meu pecado, o teu pecado. Ele morreu naquela cruz. Deus levou, colocou nele o nosso erro, a nossa falha. Amém? Para que a gente não tenha que ser crucificado, para que a gente não tenha que morrer e para que a gente não vá para o inferno. Amém? Somente Jesus é poderoso para salvar. Glória a Deus. Vamos orar. Se você entendeu, esse é o Evangelho de Jesus, essa é a palavra de Deus. Deus disse para ir pregar esse Evangelho por todo o mundo e aquele que crê será salvo. Amém? A salvação é pela fé. Fé em quem? Em Jesus. Aquele homem viu Jesus, mas não apenas viu, ele creu. Amém? Você precisa olhar e crer no nome de Jesus. Está escrito assim, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Creia que Jesus é o Senhor. Se você crê, você será salvo. Aquele homem olhou para Jesus e falou, é a única maneira de eu ser salvo, não há outro meio de ser salvo. Ele aproveitou aquela oportunidade, que você venha aproveitar essa oportunidade, amém? Porque não há outro meio a não ser olhar para Jesus e crer que Ele morreu naquela cruz para provar o amor que Ele tem por nós, para mostrar que a salvação é de graça mediante a fé, amém? Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que essa palavra venha trazer salvação, uma palavra simples, mas poderosa, que revela o teu amor, que revela por que o Senhor se entregou naquela cruz. Pai, dois malfeitores, Jesus no meio, um creu, o outro não creu. Um foi salvo, o outro não foi salvo. Um foi perdoado, o outro não foi perdoado, Senhor. Ele não foi salvo porque ele era bonzinho, ele foi salvo porque ele creu que o Senhor estava
perdoando os seus pecados e que o Senhor é poderoso para salvar. Nós oramos por salvação para cada casa, para cada família. E agora nós fazemos essa oração, Pai. Essa oração que leva a pessoa a reconhecer o seu erro, o seu pecado e que só há um meio para ser salvo, Jesus Cristo. Só há um meio de ser salvo, entregar a vida para Jesus. Eu faço oração, Pai, e te peço que essa pessoa pela fé venha repetir essa oração, mas não da boca para fora, mas venha confessar a Ti como Senhor e Salvador, crer no seu coração e que verdadeiramente essa pessoa venha ser salva. Agora eu oro agora por salvação, querido, e que você possa repetir essa oração, amém? Que você olhe para aquela cruz e saiba que Jesus estava naquela cruz para provar o quanto Ele te ama e que só há uma maneira de ser salvo, por meio de Jesus, amém? Então faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. E no nome de Jesus, eu confesso que os meus pecados Jesus levou lá na cruz. Eu creio que a salvação é pela fé, é de graça. Eu não merecia, mas Ele me dá e eu recebo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, que tenha sido a tua oração mais importante se você nunca tinha feito isso, amém? Assim como foi a oração mais importante daquele homem foi salvo, aquele homem foi para o paraíso e assim nós também iremos pela fé no sacrifício dele. Ali mostra o quanto Jesus te ama, amém? O quanto Jesus te ama. Ele morreu naquela cruz para você não ter que morrer, Ele pagou a nossa sentença, amém? Então não aceite mais o fracasso, a derrota, a culpa. Não aceite mais nenhuma acusação, nenhum rótulo. Mesmo se você falhar, mesmo que você errar, sabe o seguinte: você é justificado. Ou seja, Jesus se fez maldito, Jesus se fez, Ele foi julgado e amaldiçoado. Para quê? Para a gente ser livre, para a gente ser salvo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? A cruz que existia contra a sua vida foi quebrada ali no Calvário, quando Jesus falou: está consumado, amém? Então receba essa palavra, receba o sangue de Jesus. Aquele sangue de Jesus é para nos limpar de todo o pecado, amém? E nada é mais poderoso que o sangue de Jesus. Isso te leve a você glorificar o nome do Senhor, isso te leva a você compartilhar esse evangelho, isso te leva a você levar essa fé, a levar essa graça para muitas outras vidas. O evangelho é esse, é levar as boas novas, que Jesus morreu no madeiro para perdoar os nossos pecados e para nos dar salvação, amém? Glória a Deus, toda a glória seja dada a Jesus, amém.